Louco. Gente, boa tarde. Bem-vindo a todos. Vamos começar, né? 2 horas e 1 minuto. Todo mundo já me conhece, Alessandra do CISB, não é novidade para ninguém. Deixa eu conseguir colocar minha tela aqui. Compartilhar. Estão vendo? Sim. Sim. Então vamos lá. Bom, bem-vindo ao workshop Como Colaborar com Atores Suecos. Resolvemos fazer essa reunião, workshop online, 1 hora. E os convidados especiais é o pessoal da delegação, que está indo com a gente no mês de maio, 9 a 13, e também o pessoal do Matchmaking, 27 de abril, as corporações brasileiras que estão participando. Enfim, eu acho muito interessante a gente compartilhar experiências. Hoje temos 2 convidados especiais, 2 amigos queridos, o ex-professor do ITA, né, e ainda colaborador com o ITA, o Luiz Gonzaga, que está no Senai, e a Evelyn, que é brasileira, que está na Suécia há muito tempo, né, Evelyn? Na RISE. 4 anos e meio. 4 anos. Depois eles vão falar um pouquinho da história deles, mas vamos lá para a gente conseguir realizar esse workshop aqui em 1 hora, tá bom? Bom, durante a minha apresentação aqui, vamos deixar o microfone desligado, né? Acho que é legal. Se vocês quiserem, podem colocar perguntas no chat ou levantar a mão, tá? Pedir para falar, super tranquilo, a turma é pequena, não é muito grande. E acho que legal se vocês quiserem fazer networking um com o outro, tem gente nova, né, que está entrando na delegação, podem se apresentar, tipo o professor Carlos Ribeiro, o Mintson, acho que o Ulisses do Sensipan também. Enfim, a delegação está aumentando. Já somos 18 na delegação e eu acho que nós vamos chegar a 20, tá? Até o final dessa semana, tá bom? Bom, essa aqui é a nossa agenda dessa tarde. Vou falar um pouquinho sobre o CISB, cooperação, um pouquinho da governança do cooperação, que eu não falei com o pessoal da delegação ainda. E aí, nós vamos ter o painel com os nossos 2 ilustres convidados, né, o Luiz Gonzaga e a Evelyn, e com o Newton, que é o nosso consultor em vários projetos aqui, que já trabalha com a gente há muito tempo. Acho que vai ser muito interessante. Depois, perguntas e respostas, fiquem à vontade. Vamos lá que a gente tem uma agendinha de eventos, alguma coisa para divulgar para vocês. Sempre tem novidades aqui, tá bom? Bom, deixa eu falar sobre o CISB. Nós somos uma associação privada, sem fins lucrativos, focada em implementar pesquisa, tecnologia e parcerias em inovação. Fundados em maio de 2011, vamos fazer 11 anos no próximo mês. Estamos muito felizes. Estamos em São Paulo. Consideramos que somos uma organização muito simples, ágil e uma estrutura muito lean, né? 3 funcionários e temos alguns consultores dentro dos projetos, como é o caso do Newton. Bom, o que nós fazemos? Criamos um ambiente para estimular a colaboração. Um bom exemplo é a nossa missão, sem dúvida nenhuma. Conectamos atores da Suécia e do Brasil por meio de eventos, reuniões, workshops. Atraímos diversas ideias de projetos de interesse dos nossos associados. Tá? Integramos diferentes áreas de conhecimento por meio das nossas iniciativas, projetos e programas. Também achamos muitas oportunidades de financiamento, matching de funding para os projetos Brasil-Suécia, principalmente para os nossos associados. A gente tem dado muita opinião, tá? Facilitamos Corporate Venture, que é exatamente o matchmaking entre grandes corporações e startups dos 2 lados. Corporações suecas, corporações brasileiras, startups do Brasil e da Suécia, tá? Promovemos programas de imersão ou missões, como é o caso dessa missão focada em inteligência artificial, temos um bom exemplo, e sem dúvida nenhuma disseminamos oportunidades. Bom, consideramos que nós somos um facilitador da cooperação, né? Por meio da criação de oportunidades para os nossos associados e parceiros. Criamos comunidades e também garantimos o engajamento dela. Muitas ferramentas de comunicação aqui, muito forte cada vez mais na mídia social, nos eventos, é outro grande exemplo. E dentro do CISB, eu tenho um escritório de projetos. Tem alguns projetos e programas que a gente administra e eu tenho algumas tarefas especiais, né? Exemplo, as bolsas CNPq CISB-SAB, o programa das cátedras e outros, tá? E também somos um membro muito ativo no grupo de alto nível, na aeronáutica e do SGI. Eu vou falar um pouquinho mais, aí a gente está falando da governança da cooperação entre os 2 países, tá? Bom, quem são nossos associados? Grandes empresas suecas e brasileiras, né? Como Suzano, Volvo, Scania,
já temos a Vale, quem mais? A Ericsson é um recente associado nosso, Scania, tá? E várias universidades, as grandes universidades suecas e o ITA, um grande prazer. E aqui do lado direito, muitos parceiros que nos ajudam aqui no dia a dia, tá bom? Um grande prazer trabalhar com todos eles, desde o começo do CISV. Coloquei 2 casinhos aí, história de sucesso. Um das missões, onde a gente realiza há muitos anos o Open Innovation Learning Week. Já tivemos 5 edições, a primeira foi em 2012, tá? A última em 2018. Temos também missões especiais, como essa, focada em inteligência artificial. Também eu já fiz missão em parceria com o CNI, com a Ampei. Então, a gente acha que a gente tem a metodologia e também a gente conhece muita gente na Suécia, né, Evelyn? Muita gente. E a gente está sempre convidando aí o pessoal para participar. Vocês vão ver o exemplo disso na missão de maio, aqui focada em IA, tá? E outro, acho que história de sucesso tem sido a nossa iniciativa de Corporate Venture, que começou em 2017 e já fizemos várias reuniões de match, né? Como eu falei, corporações brasileiras com startups suecas e ao contrário. Agora, dia 27 de abril, a gente tem o matchmaking, né, das corporações brasileiras com startups suecas e o CISB vai estar selecionando algumas startups brasileiras, tá, para irem à Suécia encontrar corporações suecas em setembro. Então, a gente sempre... E todo ano aí tem sido um sucesso, já com alguns bons resultados de pilotos comerciais, tá? É um grande prazer. E o Newton aqui é o nosso consultor que tem trabalhado e me apoiado muito nisso e com um excelente resultado. Estou muito feliz, tá bom? Bom, sobre a cooperação, é legal a gente contar um pouquinho a história. Acho que a formalização da governança da cooperação entre os 2 países começa em 2015, quando foi montado o grupo de alto nível no setor da aeronáutica, mas antes disso, Suécia e Brasil já tinham um acordo geral de 1984, depois foi renovado em 2007, quando foi feito um adendo de cooperação focada em inovação em algumas áreas, tá? E em 2015 se formaliza, muito por causa do contrato do Dripping, né? O Dripping lá, o contrato de 2014, aí houve um divisor de águas na cooperação e realmente se estabeleceu a governança, onde montou lideranças de governo dos 2 lados e os comitês executivos, tá? Para exatamente fazer essa cooperação acontecer e muito baseado no conceito da hélice tripla, tá? Esse grupo da aeronáutica tem uma visão, tem uma estratégia, tem um plano de trabalho, tem um portfólio de projetos que a gente acompanha em reuniões regulares. Da turma que está aqui, o Glauco teve a oportunidade de participar, né, da reunião ano passado, em outubro, e a Evelyn participa lá da reunião do grupo das outras áreas. Então, a gente trabalha debaixo desse guarda-chuva, é muito interessante, porque também existe um grupo de trabalho das agências que financiam os projetos, coordenado pela Vinova, do lado sueco, e pela Embrapi, do lado brasileiro. Então, são várias agências dos 2 lados que têm um diálogo para chegar num comum acordo sobre chamadas conjuntos, alinhamentos, para que nós, né, bem uma questão de cooperação bottom-up, possamos nos encontrar, discutir ideias, ter projetos, e eles estão ali buscando soluções de financiamento, tá bom? Aqui, só para vocês terem uma ideia, são todas as instituições que fazem parte da cooperação em aeronáutica, que é a maior, é a primeira, tá? Eu acho que ela é o driver da cooperação, mesmo porque a gente começou primeiro do que as outras, mas a gente também está aqui para ajudar que as outras áreas se desenvolvam e transferir a nossa expertise. São inúmeras instituições, tá bom? E o CISB é a única instituição que está dos 2 lados, tanto da Suécia, no Brasil, eu fui convidada a fazer parte dos 2 lados da cooperação, tá bom? Aqui é um pouquinho da história, do high level, do Steering Group Innovation, que é o grupo que cuida das outras áreas da cooperação, que foi fundado em novembro de 2017. Quais são as outras áreas? Smart Cities, Bioeconomy, Sustainable Mine e Health, tá? Também tem o Comitê de Inovação, reuniões, 2, 3 reuniões por ano, e segue o mesmo processo, mas a minha mensagem para você é dizer que essa governança existe e a gente está monitorando tudo o que acontece e todas as nossas ações são alinhadas com estes grupos, tá bom? Vamos lá, que eu trouxe 2 telas aqui muito interessantes sobre brasileiros, né? Dizer que nós não somos muito similares, mas que nós somos
complementares. Esse estudo vem de um livro do Hofstede, eu não sei quem já teve a oportunidade de ler, eu já tive, que é um pesquisador que ele pesquisou a IBM em vários países, acho que foram 26 unidades da IBM em diferentes países, tá? E o comportamento das pessoas, né, com relação a várias dimensões. É muito interessante a gente fazer essa cooperação, um olhar um pouco diferente, que deve ajudar vocês no que tange no seu relacionamento com os suecos. Hoje só temos brasileiros, tá? Então dá para a gente apresentar dessa maneira. Depois é muito interessante ter a opinião um pouquinho aí da Evelyn e do Luiz Gonzaga, o que eles acham sobre isso, mas isso aqui vem de um livro lá do Hofstede, tá? Se a gente for falar na dimensão da distância, né? O que eu diria aí sobre o sueco, né? Ele é muito focado na igualdade, né? E no Brasil a gente aceita não ser igual, né? No Brasil a gente necessita de hierarquia, na Suécia não é necessário, né? Suecos mudam por evolução e a gente muda por revolução. Acho que tem vários bons bullets aí em cada uma dessas dimensões, né? Os suecos buscam muito, né, por todos os direitos iguais, e aqui a gente é muito focado no poder, né, e privilégios, tá? Sobre individualismo, né, o sueco é muito focado no eu, né, nós no we, né, brasileiro muito focado no relacionamento do que na tarefa, né, o sueco muito mais focado na tarefa, né, que mais? Sobre masculinidade, outra dimensão interessante, né, o sueco busca muito pela qualidade de vida, né, o brasileiro muito mais na performance, né. Na Suécia, muito forte uma questão de chegar ao consenso, né? No Brasil, talvez seja muito forte a polarização. Outro comentário interessante, né? Trabalho para viver, o sueco, e o brasileiro vivo para trabalhar, né? O sueco comenta que o pequeno, o small, slow é bonito, e no Brasil acho que seria mais o grande, né? Rápido é o bonito, né? E por aí vai. Outra coisa interessante, né, é sobre estresse, né? Quando a gente fala sobre incertezas, né? O baixo nível, né, do estresse no lado sueco, no brasileiro um estresse mais alto, tá? No lado sueco, conflito é natural, nem tanto aqui no lado brasileiro, né? Flexibilidade muito aceito, né? Do lado sueco, o aceito a falha, né? E no lado brasileiro, a necessidade de são bem diferentes, né? Com relação a uma orientação assim no longo prazo, né? O lado sueco teria uma verdade, né? E nós temos muitas, né? Os suecos são bem convencionais e nós somos mais pragmáticos. Acho que aqui nós somos mais parecidos com americanos, né? O sueco também busca um pouco de estabilidade, né? E a gente, mudança aceitável, né? A gente está num mundo muito estável, aqui bem característico, né? Com relação aos suecos, eles buscam resultados relativamente rápidos e nós somos mais perseverantes, né? Acho que nós temos isso como característica. Então, aqui é um resumo. Acho que o livro é muito interessante para quem se interessa do assunto, tá bom? Fica aqui uma ajuda aí para vocês nessa colaboração aí que está começando Brasil-Suécia, tá bom? Bom, agradecimento ao Bent Gerald, que fez essa tabela numa apresentação, numa missão que eu tive com ele, que eu tive o prazer lá de vê-lo apresentar e fez um bom resumo, tá? Eu sempre agradeço, tá bom? E agora vamos partir para o painel, tá? Eu gostaria de convidar o Newton, né? Para liderar esse painel, ele vai ser o moderador, e os participantes, o Luiz Gonzaga e a Evelyn. Newton, por favor, agora é com você, tá bom? Estou por aqui. Olá, Alessandra, obrigado. Olá, boa tarde a todos. Podemos começar pela apresentação da Evelyn. A Evelyn tem uma experiência importante, tanto na acadêmica quanto na iniciativa privada nos Estados Unidos, também no Canadá e também
e também acadêmica na Suécia. Então, Evelyn, eu te peço para dividir com a gente um pouquinho da sua bagagem. Ok. Um pouquinho de história. Eu sou graduada na UFMG em Química e fiz pesquisa com alcatrão vegetal, então a gente tinha muito contato com a Vale, na época que era patrocinadora do laboratório do professor Fernando Caraza, através dos contatos da UFMG com a Carolina do Norte. Eu vim para a Carolina do Norte para fazer parte do meu PhD e acabei ficando por 15 anos. E aí terminei o PhD, fiquei como pesquisadora, depois professora, e depois resolvi sair da universidade para ir trabalhar na indústria. Mudei para o Canadá, trabalhando com a Lignol Innovations, e na Lignol, então, comecei a dedicar à pesquisa de utilização da lignina. Vancouver é lindo, mas chove demais, falei, não é o lugar para mim, resolvi voltar para os Estados Unidos e trabalhei com uma outra biorefinaria. Então, a minha área de pesquisa é sempre de biomassa, de separação de biomassa, métodos analíticos e aplicação para valorização dos diferentes produtos ou diferentes rotas de material obtido com biomassa. As coisas nos Estados Unidos complicaram com a parte de biorrefinarias, quando foi o governo do Trump, e aí eu tive essa oportunidade de mudar para a Suécia e trabalhar com a RISE. A RISE talvez não é tão conhecida no Brasil, mas a antiga Inventia, que agora é parte da RISE, tinha muitos contatos com o Brasil e muitos contatos com os Estados Unidos. Então, neste círculo, né? Então, eu vim para a Suécia pela repercussão e pela história da Inventia. E a Inventia agora é parte da RISE, que é um centro de pesquisa que está espalhado por toda a Suécia e em outros países também, como Noruega, e também tem uma unidade na Inglaterra. E a filosofia da RISE, a RISE é uma instituição sem fins lucrativos, então a pesquisa é patrocinada pelos projetos e parcialmente pelo governo, só parcialmente. Então, o estímulo da RISE é desenvolver pesquisas de inovação e, ao mesmo tempo, ajudar a indústria. SMEs, Small and Medium Enterprise, é a filosofia da RISE para ajudar essas empresas a florescer e crescer. Dentro da colaboração com o Brasil, é exatamente essa troca de ideias, de conhecimento na área de inovação, para que aumente esse fluxo de conhecimento e também abrindo as possibilidades de negócios, né? As empresas do Brasil terem como participar e ter, como se fala, bom, vamos dizer, essa colaboração entre as indústrias e aumentar o canal de negócios entre os dois. Da mesma maneira, as empresas suecas abrindo a possibilidade desse mercado e também esse acesso à inovação com o Brasil. Eu estou na RISE há 4 anos e meio. Eu estou localizada na unidade de lignina, que fica em Estocolmo. Esse é um pouquinho sobre. Sensacional, sensacional, Evelyn. Obrigado. Luiz, está pronto para a sua fala? O Luiz é conhecido de vários de nós aqui, ele tem uma experiência acadêmica importante fora do Brasil, na Inglaterra, também na Suécia. Hoje ele dirige uma unidade
de pesquisa que muito estreitamente ligada à indústria aqui no Brasil. Luiz, pode dividir um pouquinho com a gente daquilo que foi a sua trajetória até aqui, um pouquinho de como você encara a cooperação entre Brasil e Suécia, o potencial, os aspectos críticos, as possibilidades? Uhum. Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Revendo aqui vários amigos. Carlos Ribeiro, faz tempo que eu não te vejo, Carlos. Você já está com a barba branca, Carlos. Que isso? Idem. O Glauco, colegas muito bons nossos. Bom, a minha trajetória ela foi essencialmente de pesquisa e ensino. Eu comecei no ITA como professor em 1984, numa posição que hoje dificilmente abre um processo seletivo para isso, né? Como professor auxiliar. Eu ainda não tinha nem mestrado, só tinha graduação. E aí eu percorri todas as posições do ITA até professor titular. Isso foram 35 anos, 36 anos como professor do ITA. E nesse meio tempo, a gente teve também uma oportunidade de já começar a fazer o exercício de pesquisa aplicada. Então, quando eu voltei do meu doutorado da Inglaterra, eu fiz meu doutorado em Loughborough, que fica no East Midlands, no meio da Inglaterra, numa área cuja palavra, na época, mecatrônica, era ainda desconhecida e causava uma certa estranheza no que fosse, né, no que seria. E quando eu voltei em 1991, aí eu fui um dos fundadores do Centro de Competência e Manufatura do ITA, que é também uma referência hoje em termos de pesquisa aplicada com a indústria. A nossa principal interação, naturalmente, por razões, né, aeronáuticas, foi sempre a Embraer. E um dos últimos projetos que eu liderei foi um projeto com a FAPESP, agora eu já estou com FAPESC aqui em Santa Catarina, a FAPESP, né? E de um simulador de voo com base robótica. Esse simulador, né, para quem não viu ainda, o Glauco participou de várias teses de mestrado e dissertação que envolveram também o simulador, mas foi um feito bem interessante, ele continua sendo aprimorado, e né, foi nessa época, então, que eu conheci, né, o CISB, as bolsas SAAB, CNPq, e eu fiz um pós-doutorado tardio em Lean. Incomodava duas coisas. Uma coisa me incomodava, outra coisa assim me causava estranheza. Né? 80% dos acidentes e incidentes aeronáuticos têm como causa raiz fatores humanos. E o ITA é o berço da aeronáutica no Brasil. Né? Então, esse assunto ele é abordado, né, no ITA de várias formas, mas não tinha ainda um laboratório de fatores humanos. E foi, então, a oportunidade que eu vi nessa bolsa de percorrer vários laboratórios de fatores humanos lá na Suécia, com a ajuda da SAAB. Eu quero referenciar aqui meu grande amigo Jens Alfredsson, que é da SAAB, mas que passou um tempo todo comigo lá em Linköping, na universidade. E aí nós percorremos vários laboratórios de fatores humanos, não só na área aeronáutica, mas na área naval e na área automotiva também. Então, esse foi o meu objeto do meu pós-doutorado. E quando eu voltei para o Brasil, com a anuência da Embraer, nós fizemos a implementação desse laboratório de fatores humanos, tendo como base a estrutura do próprio simulador de voo. Então, hoje, a gente tem, aqui no Brasil, a estrutura mais avançada de laboratório de fatores humanos. Está ligado mais à aeronáutica porque está no simulador, mas, enfim, ele pode ser usado também para outras demandas. Né? E nesse meio tempo, então, deu meu tempo de aposentadoria e estava naquela época de uma certa instabilidade a respeito dessa questão aí, né, da aposentadoria. E aí eu recebi o convite para ser o diretor aqui do Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Manufatura e Processamento a Laser aqui de Joinville. Foi até interessante, vocês devem conhecer, né, o Jefferson Gomes. O Jefferson fui eu que levei aí para o ITA, no CCM, quando ele estava vindo lá de Salvador.
e foi ele que me trouxe para cá quando ele era diretor regional aqui de Santa Catarina, né? Então, essa minha... E aqui eu continuo fazendo a mesma pegada. Foi uma coincidência que quando eu estava lá em Lean Shopping, nós fizemos um projeto na chamada Vinova FINEP, e um dos institutos que participou foi exatamente esse aqui. Então, eu tinha visto já essas pessoas que hoje aqui estão comigo, quando eu estava lá em Lean Shopping fazendo... Foi um projeto de um robô do tipo Cobra para acessar partes de difícil acesso em aeronaves, né? Tanto para a Embraer, na época a gente estava mirando no Gripen. Então, é isso. Sensacional. Obrigado, Luiz. Deixa eu aproveitar o fim da fala do Luiz para voltar um pouquinho na fala da Evelyn. Evelyn, a gente está aqui numa arena que incentiva, que promove a cooperação, então, numa arena que sempre procura identificar oportunidade, ver o lado, a metade cheia do copo, enfim. Então, dentro dessa perspectiva, você que tem essa bagagem toda de atuar internacionalmente, com projetos, com culturas diferentes, qual é a peculiaridade de colaborar com os suecos? Aqui uma mensagem para quem está viajando para lá daqui a pouco, alguns com experiências em outros países, alguns até com experiência na própria Suécia, mas na tua visão, qual é a peculiaridade de colaborar com os suecos? Como diria, eles... quando você vai oferecer alguma ideia, você tem que ter uma visão clara. Este que é o projeto, é bem objetivo. Essa que é a ideia, essas são as repercussões, esse é onde que eu vejo uma contribuição para a sociedade e para o meio ambiente. Então, assim, essas ideias claras, a partir que você tem ideias claras, é fácil de abrir uma linha de discussão. Então, assim, em termos de projetos, sempre ter uma base sólida, né? E ter uma ideia clara daquilo que quer propor. Agora, os suecos também são muito inovativos. Então, para mim, foi muito interessante ver aquela tabela que a Alessandra colocou, e achei bem interessante, porque a gente, dentro da cultura do Brasil e também tendo morado muitos anos nos Estados Unidos, a gente coloca muito, trabalhar muito. Você trabalha, você tem... E na Suécia, não. Então, quando você propõe um trabalho, é a inovação, mas também não pode ser uma coisa que esperar que todo mundo vai trabalhar como louco. Aqueles horários extras, o trabalho dentro do horário é uma coisa muito importante para o sueco. É de segunda a sexta, dentro daquele horário da jornada de trabalho. Mas, no geral, essa questão também da hierarquia, eu acho que no Brasil a gente é muito mais apegado a essa questão da hierarquia, e dentro de uma instituição como a RISE, por exemplo, o fato de você ter, em determinados projetos, o fato de você ter um PhD ou estar acima da carreira, isso não implica necessariamente que você será a pessoa que está coordenando um projeto. Então, eu acho que nessa parte, assim, tem um pouquinho de diferença. Mas eu diria que não é complicado. Uma coisa, quando a gente estabelece uma agenda e um prazo de trabalho, é realmente esperado que você vai fazer. Começou o trabalho, então é para começar nessa época, e às vezes no Brasil tem uns certos atrasos. Então, isso às vezes fica um pouquinho de... Não atraso porque o serviço está... As pessoas não estão fazendo, mas a burocracia das coisas no Brasil acho que são bem maiores do que a burocracia aqui fora, aqui na Suécia. Talvez, não sei se eu respondi bem,
Eu estou só colocando assim, alguns pontos. Respondeu assim, na verdade foi uma provocação. Eu chamo o Luiz de volta. Ô, Newton, Obrigado. Ô, Newton, posso complementar esse ponto aí da burocracia? Por uma experiência própria. Esse projeto que eu havia comentado anteriormente, do robô do tipo Snake, nós fizemos então ele foi a primeira vez que teve um projeto conjunto FINEP e a agência sueca, né? Esqueci o nome agora. Vinnova, isso. Então eu lembro assim, ó, que para preencher o formulário da Vinnova eram acho que 5 páginas. FINEP, 20. Eu tive a oportunidade depois, logo em seguida, ir lá na FINEP e falei assim, escuta, é demais, né? Então, o pessoal pedindo... E olha só, tinha que fazer as duas informações serem pareadas. Então, no formulário da FINEP, como tinha SAB, tinha que ter lá um descritivo do plano estratégico quinquenal nos próximos 5 anos. Um projeto sem sentido. Então, eu vejo que aí, falando da FINEP, conversando com a pessoa, eu falei, escuta, mas por que tudo isso, né? A resposta, e você vai perguntar hoje também, para qualquer órgão aqui que tem 15, 20 páginas, é porque que nós somos auditados. Aí procura seguir essa raciocínio que eu vou fazer. E quem audita o seu auditor? É o tribunal não sei das quantas. E quem audita o tribunal não sei das quantas? É o fórum não sei das quantas. Continuando assim, você vai parar em Deus. Por quê? Porque Deus quer assim. Quer dizer, mas e as coisas vão sendo colocadas de uma certa forma, assim, meio que de uma forma por herança, sabe? E aí tem uma diferença grande com os suecos. Mas, no fundo, a diferença maior para quem já viveu lá ou quem for para lá, a diferença maior está numa palavra simples chamada trust. Uhum. Trust. Lá na Suécia, assim como na Inglaterra, você, pessoa, é assumida a ser uma pessoa honesta. Aqui no Brasil, você tem que provar todo dia que você é honesto. E, então, tem todos esses formulários, essas coisas, que no fundo é isso, sabe? E olhando toda a questão de furos, de problemas administrativos, de propina, essas coisas todas, essas pessoas que querem, de fato, burlam e dão risada na cara da gente. Então, vamos voltar para a Suécia. Sim, mas e aí? Como é que a gente faz? Trust, e aí? Quando acontece alguma coisa que a pessoa, né, sai fora do eixo, comete, a mão do Estado é firme. Pronto, é isso. Então, o controle, agora, né, Carlos, colocando para a nossa coisa, o controle, aqui ele é feito tanto na entrada de uma forma assim brutal, mas ineficiente, e lá é feito na saída de uma forma eficiente. E isso é refletido na parte da pesquisa, isso é refletido na parte do dia a dia. É muito mais fácil viver na Suécia, viver na Inglaterra, né? Por conta da presunção inicial de que a pessoa é honesta, por princípio. Para quem já viveu lá e vai para lá, vai sentir essa diferença. E isso se reflete também, agora voltando no caso aqui da pesquisa, né? Desde o formulário, até na questão do cumprimento das entregas que estão planejadas, como a Evelyn colocou, né? Se você colocou, é que você vai fazer, né? Não tem essa de um jeitinho, ou não, você vai fazer porque foi planejado, né? Então, é mais fácil viver lá, sabe? Newton. Obrigado, Luiz. Você falou uma palavra interessante, uma palavra importante no âmbito da cooperação. Você atua numa instituição que tem décadas, que goza de uma confiança enorme no país há décadas e que tem hoje aí espelhado no modelo alemão dos Fraunhofer Institute aí a missão de
se relacionar tanto quanto a academia, quanto a indústria, e operar nesse ambiente, então, inovações. Então, dado isso, com base e orientado por essa palavra confiança, eu queria que você raciocinasse junto com a gente o seguinte, quer dizer, parcerias nascem da confiança mútua e crescem a partir da sinergia entre os parceiros. Num dado instante, elas se institucionalizam e aí elas podem ou perder força ou então ganhar escala. Na sua visão, onde é que está a chave para a longevidade de parcerias aí? Falando para essas pessoas que estão agora dando seus primeiros passos para operar parcerias com a Suécia. Inovação é a outra palavra. É inovação. Sabia que, para quem não viu essa escala, mas sabe qual que é o país considerado o mais inovador do mundo? É a Suíça. E o segundo? A Suécia. Então, respira. Para quem não viu isso, dê uma olhada assim, nas invenções da Suécia, que vai desde o zíper até a escala Celsius de temperatura e vai, né? Mas, enfim, lá as pessoas elas estão sempre em busca de inovação. Então, eu acho que a longevidade, de fato, de uma parceria, ela começa por pessoas. Tem que ser por aí. Não, claro que tem talvez aquelas formalidades do MOU iniciais, ok, sem problemas. Mas, de fato, ela acontece por conta de uma junção entre pessoas, entre ideias. Eu tive essa experiência bem assim comprovada, né? Eu e o Jens, a gente ficava na mesma sala e pronto, né? Começou entre a gente, depois isso evoluiu para um projeto. Aí entrou o ITA, aí entrou a Saab, Lean Shopping, University, aí vai. Mas começou entre as pessoas. E por conta da questão da inovação, eu estou no instituto, sou diretor aqui de um instituto de inovação, e a Suécia respira inovação. Agora, então, a longevidade acontece assim, né? Por uma sequência de projetos inovadores. Agora, eu coloco uma pergunta, eu não vou responder, tá? Mas eu vou deixar essa pergunta para... Como é que você inova? Imagine o seguinte, Newton, amanhã, no dia 13 de abril, você levanta e fala assim, hoje eu vou inovar. O que você faz para inovar? Essa é a pergunta do milhão, não vou responder agora. Mas, enfim, nessa direção de projetos inovadores, não fazer mais do mesmo, que é o que, no caso com a Suécia, né, esse ingrediente é o ingrediente-chave para a longevidade dos projetos de pesquisa. Sensacional, Luiz. Obrigado. Tem uma questão para a Evelyn. Vou pedir para a Evelyn voltar o papo com a gente aqui, Evelyn. É uma questão... Só complementar um pouquinho o que o Luiz falou. Porque tem dois fatores. Um é você criar o projeto e o outro é a entrega. Então, o que é super importante não é só criar essas oportunidades, mas é a entrega dos resultados. Então, essa parceria, ela cresce a partir do momento que você criou um primeiro contato, que é esse pessoal que o Luiz está falando. Então, tem o de instituição, você estabelece projetos e você executa esses projetos. Os projetos são de sucesso, e uma vez que você tem casos de sucesso, então mais projetos vão aparecer, porque você propôs, executou e entregou. Então, eu acho que são as três fases. Começa e continue uma relação duradoura. Ainda dentro dessa linha de raciocínio, Evelyn, tem uma questão para você do Carlos Ribeiro, obrigado. Ele pergunta, a relação entre universidades e indústrias suecas reflete essa maior facilidade e pragmatismo que você relatou? Ou também é uma relação com muitos pain points, como ele fala aqui? Carlos, obrigado.
Não, é bem tranquilo, e principalmente eu estou falando da perspectiva da RISE, né? Então, a RISE sempre trabalha com outras instituições de pesquisa também, e isso é incentivado. Então, talvez pelo fato de ser uma instituição de pesquisa também, então você tem essa relação bem forte com as universidades e outras instituições de pesquisa. Então, é uma coisa que é incentivada e é uma coisa que é cultivada. E a gente tem vários projetos onde a RISE, vamos dizer, tem 3 formas de interação com a RISE. Uma que é contratar a RISE para fazer, uma empresa vem, tem uma ideia e, por exemplo, eles não querem parar uma linha de produção, mas querem fazer algum teste. Então, tem essa consultoria, onde o projeto é pago para fazer. Tem projetos de pesquisa, dentro de linhas de pesquisas, dentro da RISE, que tem a linha pré-competitiva e uma aplicada, e tem esses consórcios onde você envolve diferentes empresas, muitas vezes diferentes países, e tem universidade. Então, o centro de pesquisa, universidade e indústria. Então, assim, tem essa relação muito tranquila. A minha experiência não tem assim um atrito ou uma... É muito tranquila essa relação dos institutos, universidades e indústria. Pergunta do Carlos, essa angústia deve ser de mais gente aqui, né? Me remete a um livro muito interessante que eu li. Chama-se Mauá, o Empresário do Império. Não sei se alguém chegou a ler ou viu o filme. Quem assiste aquele filme, quem lê o livro, compreende um pouquinho de onde vem essa má vontade que, não sei, a sociedade às vezes tem com quem Estou lendo esse livro. É extraordinário, eu acho, esse livro. Né? Eu trouxe ele para a Suécia por coincidência. É excelente, explica muito o nosso comportamento até hoje. Um livro que foi escrito, fala sobre a história há 150 anos do Brasil, mas a gente continua repetindo os mesmos erros. Mesmos erros. Você viu o filme também, Leonardo? Não, só o livro. Mas eu Obrigado, recomendo. Leonardo, pelo teu depoimento. Obrigado. É espetacular o livro. Recomendo vivamente, gente. Alessandra, tem uma questão para você, mas antes de dizer, chamar a Alessandra para responder, eu não sei, Alessandra, como é que a gente está com o tempo aí? É uma pergunta também do Carlos. Na estruturação, antes que eu me perca aqui, eu vou ler essa última do Carlos. Na estruturação do CISB, o que significa uma instituição ser parceira? Eventuais cooperações podem ser produzidas com universidades suecas que não estão na lista de parceiras? Alessandra, por favor. Sim, com certeza. Eu já troquei aí um pouquinho de informação com o professor Carlos. É sempre um grande prazer a gente ser facilitador. A gente tem contatos, relacionamentos com diversas universidades no Brasil, na Suécia, na universidade, diversas... no Brasil são parceiras oficiais do CIS, mas outras não, né? A gente está sempre aqui para discutir, facilitar o encontro, né? É super interessante aí a gente está sendo um facilitador, tá bom? Sensacional, Alessandra, obrigado. Como é que a gente segue com a agenda agora, Alessandra? Tem mais perguntas aqui. Pode ir mais um pouquinho, 18h44, vamos lá, mais 5 minutinhos, com certeza, Newton. Eu estou controlando aqui também, pode ir. Tá, obrigado. Professor Luiz, de novo, olha, aspectos culturais são os mais frequentemente levados em consideração na abordagem, na construção de parcerias. Mas estudos apontam que pessoas, não estruturas e recursos, são a chave do sucesso de colaborações. Para as colaborações. O professor já endereçou essa questão de alguma maneira, mas num jogo Brasil-Suécia, que aspectos culturais cada lado coloca em campo para o sucesso de uma cooperação? Falando lá no linguajar de Copa do Mundo que está chegando aí. Tá, então, um ponto importante que eu aprendi lá é o FICA. Acho que vocês já ouviram falar do FICA, que é aquele café tradicional que cada evento escolhe um dia na semana para estar junto e
e cada semana é uma pessoa ou uma equipe que leva, né? Então, ok, essa é a parte material, que é boa, importante, né? O pessoal leva Senla, né, Evelyn? Então, tem várias coisas gostosas por lá também. Mas o mais legal ali é o ambiente que mistura um pouco, porque isso está dentro da universidade, pelo menos onde a gente fazia, está dentro da universidade, então o assunto, né, não é um assunto de bar, né? Mas também não é um assunto, né, de equações integrais. Então fica um mix legal, um ambiente legal. E ali também tem essa oportunidade de nuclear alguma nova. Eu perdi a voz do professor Luiz aqui. Agora, o que eu me surpreendo a naturalidade com que os suecos falam do fracasso. Então, dificilmente aqui, a gente numa rodinha dessa, fala assim, olha, pô, eu tive um paper rejeitado pelo IAA. Pô, a gente já vai falando, pô, tá rejeitado, mas aquele cara lá não tem nada a ver, pô, não viu que... O cara, com a mesma naturalidade, que no outro dia ele chega assim, né, recebi um prêmio não sei de onde, e o meu paper foi aceito no equivalente a um aqui do Qualis, eles falam também com naturalidade também da questão do fracasso, que faz parte. Assim como a Alessandra falou, né, aqui, né, a gente, né, é um tabu, é algo assim, né, parece que você já entra na lona, né, você já, é a coisa mais natural do mundo. Pô, eu achei demais isso. Falei isso. Pô, isso aqui tem uma diferença cultural gigante com a gente lá. E aí, então, você usa aquele ponto, né, como sendo um ponto de partida para a próxima, né, sem se, né, martirizar por aquilo ou começar a julgar as pessoas que eventualmente reprovaram seu artigo ou seu projeto. Muito legal. E isso era assim, uma coisa muito natural. Não fica. Então, as duas coisas para mim. O FICA, que eu já implementei aqui, e vou implementar aí no ITA também, viu, Carlos? Aí, igual, na USP também, que é bem legal. E essa questão da naturalidade do... Eu usei essa palavra, nem é tanto assim, um fracasso. Foi rejeitado um paper, né? Ninguém vai morrer por isso, né? Mas aqui no Brasil, acho que às vezes tem gente que morre, né? E morre e sai chutando todo mundo que avaliou que o cara que não é bom de avaliador. Isso foi muito interessante. Evelyn, quer complementar com alguma coisa? Com algum raciocínio? Uma coisa que é extremamente diferente é que a gente no Brasil, como perdi a palavra, você oferece, chegou hoje, que tal ir tomar uma cerveja? O meu dia hoje foi difícil, eu estou com umas ideias, que tal a gente tomar uma cerveja, sentar para conversar sobre um projeto? Aqui tem que ser planejado, essa coisa, assim, espontaneidade. Eu acho que o brasileiro, a gente é muito espontâneo, ok, que tal a gente sair hoje? Eu estou com umas ideias legais aqui, o que você vai fazer? Vamos sair e conversar sobre isso? Aqui não tem muito disso. Tem que planejar, tudo tem que ser planejado com antecedência. Então, se você quer o FICA, ou seja, esse cafezinho no meio da tarde, num certo dia, é uma coisa, mas já é planejado. Então, assim, que tal fazer isso hoje? Você provavelmente, de 50 pessoas, você vai conseguir 2 que vai falar, ok, porque não foi planejado. Então, esse planejamento é uma coisa muito característica deles, enquanto nós temos essa espontaneidade. Então, é a nível pessoal que as coisas começam? Sim, é a nível pessoal. Mas você tem que também estar um certo planejamento, não acontece automaticamente. Então, assim, uma agenda, pelo menos, se não está uma agenda escrita, pelo menos, ok, nós vamos sair
toda sexta-feira, às 5 da tarde. Então, aquilo vai estar agendado. É uma das coisas que eu não sei a experiência do Luiz, mas essa é o que a gente vê muito aqui. O que foi planejado? Quanto tempo de planejamento que você deu? Nem é planejamento, agendamento. Obrigado, Evelyn. Agora, para os dois, uma última questão para fechar, assim, 2, 3 minutinhos, para a gente não avançar muito no relógio. Dia desses, eu li ou ouvi, não sei mais, que é preciso prestar mais atenção naquilo que não é perguntado. Então, eu queria provocar vocês da seguinte forma: o que vocês gostariam de dizer que não surgiu aqui dentre as perguntas que os participantes trouxeram para a gente? Que reflexões a gente deveria levar para depois do evento? Se é que existe alguma, né? E antes de vocês responderem, eu queria comentar um pouquinho a fala do Luiz anteriormente. A gente teve, né, Luiz, um poeta que tentou ensinar isso para a gente, né? Havia uma pedra no caminho. No caminho havia uma pedra. Ele tentou mudar esse traço nosso, né? Mas, enfim. Então, para vocês, assim, o que não surgiu aqui que seriam boas reflexões para a gente levar para depois do fim do evento sobre parceria? Talvez em termos de empresas, quais os desafios que a empresa está vendo dentro de uma ideia de inovação, uma ideia, eu tenho essa ideia, mas eu também estou tendo esses desafios, ou eu tenho essa etapa que eu não estou conseguindo visualizar. Então, trazer esse tipo de discussão, eu acho que é importante, né? Ter uma boa visão daquilo que você quer propor e também se tem a questão que o Luiz estava comentando, eu não sei alguma coisa e eu preciso de ajuda, isso é ok, você não saber. Então, e isso é uma coisa em termos de inovação, qual é o meu desafio? Onde que eu quero vencer essa etapa? Eu caminhei até aqui, mas agora eu preciso de ajuda. Como essa visão? Como ou que ajuda eu preciso? Então, essas coisas se encaminham. Talvez alguma coisa assim. Para finalizar, um ponto que eu vi é que há uma preocupação de trazer também a pesquisa para a parte da produção. Muitas teses que eu vi que estavam lá na biblioteca, hoje são empresas. A pessoa começou com uma pesquisa, então essa preocupação de gerar nota fiscal, que é o que a gente procura fazer aqui, principalmente aqui no Instituto de Inovação, e eu acho que essa é algo que já é assim um pressuposto lá, sabe? Então eu não vou fazer uma pesquisa para chegar num protótipo ou num demonstrador, ou seja, eu preciso passar o Vale da Morte, eu preciso daí do TRL6 para o 9. Isso não é questionável, tem que ser assim, ou tem que, não é que vai conseguir, mas tem que mirar nisso, né? Então, além daquela questão nossa de parar no protótipo, essa visão muito de negócio associado à pesquisa que eu acho muito salutar. Sensacional, sensacional. Obrigado, Luiz. Eu agradeço em nome do CISB aos dois. Eu acho que em nome de todo o grupo aqui presente, a Evelyn e ao Luiz, demais. Obrigado e devolvo, Alessandra, a palavra para você. Olha, 1 minuto de sobra, pontualmente. E, Newton, muito bom, hein? Tá virando sueco, né, Evelyn, né, Luiz? No tempo, hein? Eu gostaria de fazer aqui uma provocação, porque a gente tem aqui no grupo o Leonardo, que está morando na Suécia há 6 meses. Eu queria ouvir um pouquinho, Leonardo, resume para a gente aí de tudo que você ouviu, fala um pouquinho, você está aí, né, vivenciando. Isso, né? Divide um pouco aqui com o grupo também, acho que é interessante. Alex, por favor. Vou tentar falar da melhor, assim, minha impressão, né? Claro, tentar passar da melhor maneira possível. Inclusive, eu fui aluno do professor Luiz Gonzaga, no TE, excelente professor. Leonardo, você não está me devendo nenhuma lista, não, de exercício? Ô, professor, você já me pegou nessa, o dia que a gente se encontrou na aula de natação, não cai de novo, não.
Aquele dia é verdade, verdade. Mas essa é boa. Posso até complementar isso que o professor Luiz falou por último. Eu percebi, olhando as teses, porque eu faço minha tese desde o mestrado, né, no ITA, com o pessoal da Suécia, olhando as teses dos suecos, às vezes, comparando um pouco com o do Brasil e tudo, dá para ver que eles têm um pouco mais desse foco no produto, no desenvolvimento da engenharia, né? E, às vezes, no Brasil, eu já ouvi falar, você está focando muito para o lado de um trabalho de engenharia, não é um trabalho científico, né? Então, isso, assim, eu vejo que é uma diferença bem grande, né? De você desenvolver realmente uma pesquisa que vai gerar um produto final, né? Que vai poder ser aplicado, não vai ficar só numa tese ali, né? Ou só teórico. Eu tenho gostado bastante de método dele de trabalho. Eu tenho me questionado às vezes assim essa questão de tipo, não estou parando para ficar no FICA. Às vezes o pessoal vai me chamar na sala, pô, Léo, vai ficar aí de novo, vamos lá com a gente e tal, né? Vai ficar de novo até mais tarde, né? Às vezes um ou outro brinca também. Então, assim, a gente tem talvez no Brasil muito essa cobrança, né? Talvez de alta performance e não esquece um pouco da qualidade de vida, né? Até minha esposa tem percebido isso, assim. Ela está aqui comigo bom, tudo que vocês falaram aí eu endosso. É isso aí mesmo. Você viver no país é diferente. Eu já tinha visitado a Suécia por uma semana, mas viver esse livro mesmo. Tá. Olha, eu fui a meada do empreendedorismo e da inovação no Brasil para mim. Eu comecei a entender o Brasil por aqui. Ó. Um extraordinário escritor, jornalista. Desculpe, Leonardo, te atropelei. Obrigado. Não, tranquilo, porque aqui, ó. Ele aqui, ó. Tá do lado, tá na cabeceira ele. Que bacana. Não estava mentindo, não. Por coincidência, eu trouxe ele no avião vindo para a Suécia. Eu acho que eu li umas 200 páginas, assim, já em uns 2, 3 dias, né? Porque o Barão de Mauá, eu acho que até no livro assim ele comenta que ele começou trabalhando com português, né? Descendente de português, né? E eles tinham muito foco de fazer trade, né? Na época que era comércio, né? Então era vender mais especiarias. E aí ele passou um dia a trabalhar com inglês, porque os portugueses começaram a quebrar. E aí ele começou a ver que os ingleses conseguiam ganhar muito dinheiro. Era produzindo, né? Ferrovia e desenvolvendo produto. Então, uma das primeiras coisas que o Barão de Mauá ele faz, ele compra uma caldeiraria e aí faz os primeiros sistemas de tubulação para o Rio de Janeiro. Depois ele vai lá e compra um estaleiro de barco a vapor. E então você vê que ele muda totalmente o foco, em vez de ficar só... Bom, eu estou me alongando aqui. Isso, exatamente. Eu vou ser a chata aqui, Leonardo, desculpa. Não, tá certo. Principalmente porque a gente tem uma pergunta aqui do Nelson no chat e eu acho que eu gostaria que o Gonzaga respondesse, porque ele tem experiência com isso, tá? A gente ainda tem 5 minutinhos e vai dar tempo. A pergunta aqui no chat é assim: projetos com inovação precisam ser flexíveis. Aqui no Brasil temos a FINEP, que aceita mudanças necessárias, e a FAPESP, que é muito resistente a mudanças. A Suécia é mais FAPESP ou FINEP? Qual a sua opinião, Gonzaga? Mais FAPESP. Mas não no sentido, mas eu já fiz vários projetos com a FAPESP, né? Em termos de questão de você ter um argumento adequado para justificar a mudança, porque elas de fato, né? A questão de um projeto, principalmente projeto de inovação, tem riscos, e por mais que as pessoas se debrucem para tentar fazer, né, um FEMEA, achar um método para chegar a risco, ainda eu sempre faço assim, eu duvido, absolutamente, eu duvido que alguém, no mapeamento de riscos em 2000 para 2019, para 2020, né, fez a previsão do risco de uma pandemia. Eu corto esse dedo aqui se eu olhar um FEMEA que tenha isso aí, né? Ou seja,
Então, tem risco, tem que ter mudanças, tem que ter mudanças. Aí a questão das mudanças, olha, eu também já solicitei várias delas, e agora, eu acho que a FINEP, até chegar mais lá, porque na FAPESP em particular, quando nós tivemos que fazer uma mudança lá do CIVOT, simulador de voo, nós tivemos uma audiência lá diretamente com a pessoa, com o auditor, lá, e explicamos por que tinha que ser feito. Então, não teve, para mim, não teve dificuldade. Acho que a questão é o argumento, sabe? Eu complementaria, né? Eu faço parte de um grupo aí de inovação que trabalha com conselhos. Hoje em dia a gente está estudando riscos geopolíticos, porque a questão de pandemia, eu acho que se sabia há algum tempo que se surgiria, né? Assim como foi a AIDS, outros, né, que surgiram ao longo do tempo. E eu faço parte de um grupo bem grande, estudando muito em função do que acontece agora na Ucrânia, né, com a guerra, e com o risco para a sua empresa, você como conselheiro, como você reage a isso, né? Não dúvida nenhuma. Imaginaria a gente estudando isso há 10 anos atrás? E a gente tem que estudar, tem que estar preparado, né? Uhum. E mudança, a certeza da mudança, né? É a certeza da mudança. O que não muda é que tudo muda. E aí, a questão de risco, claro, né, a gente tem que ser assim, dentro de um contexto de realidade. Eu sempre falo assim, né, para os alunos, tal, na hora de a gente fazer dimensionamento de peças, tal, para avião, né? Um avião 100% seguro não sai do chão. Não sai do chão. Você vai ter, então, uma condição em que, aí aquela teoria de risco do queijo suíço, né? Vai ter várias fatias em que vai ter uma condição de alinhamento dos furos, vai cair o avião. Se não, mesma coisa enfim, para as outras coisas. Então, risco e possibilidade de mudança sempre vão acontecer. Agora, o argumento para implementá-las, né, ele deve ser assim, bem robusto, aí, nesse caso, as duas agências que você citou, elas permitem, só que assim, a burocracia da FINEP, na minha opinião, ou não a opinião, na minha experiência com ambas, foi mais fácil com a FAPESP. Muito obrigada. Bom, vamos partir agora para o encerramento, né? Atendendo o horário, né? A gente ficou de terminar 3h05, também estivemos bem suecos aqui, né? Deixa eu colocar aqui mais uma tela aqui de encerramento para vocês verem os próximos. Ô, Alessandra. Oi. Esse horário aqui, você vai fazer uma FICA virtual ou não? Pode ser, a gente pode continuar. Só vou mostrar os eventos aqui e a gente pode continuar batendo papo. Sempre bom conversar com você. Fique à vontade, eu tenho tempo. Deixa eu só mostrar a minha tela aqui. Estão vendo, né? Aqui. Bom, já fomos perguntas e respostas, falar os próximos eventos, o que está planejado. 4 de maio vai ter um matchmaking Brasil-Suécia dentro da plataforma do SBI. Acho que todos vocês já receberam convites, nós mandamos um e-mail marketing, aqui está o link, né, para vocês fazerem inscrição. Lembrando a todos que vai ter chamada Vinova FAPESP, né, focada em inteligência artificial para Smart Cities Life Science. Acho que é uma grande oportunidade para vocês encontrarem parceiros na Suécia, quer seja um pesquisador da RISE, de uma universidade, uma SME, acho que é uma boa oportunidade, tá? A gente participa disso. Nós estaremos na Suécia, né? A delegação fazendo parte da Semana de Inovação, né? 9 a 13 de maio. A sessão de abertura, na tarde de segunda-feira, vai ser dedicada à inteligência artificial. 3 dos nossos delegados vão participar de painéis, acho que vai ser muito interessante, tá? Vamos fazer uma outra reunião do grupo aqui, dia 22 de junho, porque aí para a gente contar aí o follow-up, né? Na experiência, continuidade, eu quero conversar com todos vocês de uma maneira muito transparente e para a gente acompanhar vocês aí nessa trilha, tá bom? E vamos falar de novembro, onde tem as semanas de inovação, né, da Suécia organizada aqui no Brasil e o Annual Meeting do CISB. A gente já tem 2 eventos mega confirmados que a gente pode falar para vocês, que é a 10ª edição do congresso, né, do Workshop Brasil-Suécia na Aeronáutica, que vai ser dia 9 de novembro, uma quarta-feira, provavelmente em Salvador, tá? As reuniões de governo
serão em Salvador na segunda e na terça, tá? E o workshop na quarta. E na quinta-feira a gente vai ter o nosso quarto workshop Brasil-Suécia de AI autônomo, tá? É uma quinta-feira, deve ser em São Paulo ou em Campinas, mas já anotem aí na agenda de vocês, vocês são mega convidados, tá bom? Era isso, tá? E agora, para quem quiser, a gente pode continuar aqui no Fica, como diz o Gonzaga, né? É um grande prazer, tá? Eu posso continuar mais um tempinho, batendo papo com vocês. Gostaria mais uma vez de agradecer a Evelyn, foi ótimo, Evelyn, obrigada, Gonzaga também. Super interessante, olha, fantástica. Acho que eu posso conversar horas com vocês, do que vocês disseram. Depois de 10 anos trabalhando com sorte e não vivendo lá. Essa é a minha diferença de vocês, né? Eu vivo aqui e vou esporadicamente e converso com muita gente, relaciono com diferentes instituições, pessoas. Tenho uma experiência diferente de vocês, mas vocês... A Evelyn mora na Suécia, o Gonzaga morou por um bom tempo, né? Mas fantástico, estou muito feliz. E muito obrigada aí pela participação. Fiquem à vontade. Quem quiser sair, pode sair. Quem quiser continuar, eu posso continuar aqui um pouquinho. A gente pode conversar um pouquinho mais. Obrigado, pessoal. Tá bom. Eu vou precisar sair também. Tá bom. Um abraço aí, então, a gente se fala. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau.